Você já se perguntou o que realmente aconteceu antes da criação do mundo? Não estou falando apenas do Big Bang ou de teorias científicas, mas de algo muito mais profundo, algo que ultrapassa nossa compreensão do tempo e do espaço. E se eu te dissesse que há registros antigos que falam sobre um tempo antes do tempo, uma realidade antes de qualquer coisa existir? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E mais, qual o papel de figuras como Jesus nesse cenário anterior à criação? Antes que o universo tomasse forma, antes que o tempo, o espaço e a própria matéria fossem criados, Deus já existia em sua plena majestade. Não havia nada além dele, nenhum conceito de energia ou matéria, apenas a infinita eternidade do Criador. A Bíblia sugere essa realidade em diversas passagens, sendo uma das mais significativas João 17:5, onde Jesus, em uma oração ao Pai, clama: "Agora, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Esta declaração não apenas reafirma a pré-existência de Jesus, mas também indica uma glória e um relacionamento entre o Pai e o Filho que transcendem a própria criação. É um convite para refletirmos sobre a dimensão eterna e incompreensível de Deus, que, ao contrário de tudo o que conhecemos, não teve início nem fim. Essa compreensão da pré-existência de Deus e Jesus é essencial para compreender a narrativa da criação e do plano de salvação. Deus não apenas criou o mundo por sua vontade soberana, mas o fez com um propósito definido, e Jesus, que compartilhava da glória divina desde a eternidade, tornou-se parte central desse propósito ao assumir a forma humana para redimir a humanidade. Antes que houvesse qualquer coisa, havia uma decisão divina, um plano que incluiria não só a criação do universo, mas também a salvação daqueles que, através dos tempos, seriam chamados à vida eterna. O que é fascinante é como essa ideia de uma existência eterna e uma relação intrínseca entre Deus e Jesus conecta-se com a compreensão do nosso próprio propósito e destino. Efésios 1:4 nos lembra que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, indicando que, assim como Jesus existia antes da criação, nossa própria existência e destino foram considerados e predestinados por Deus em sua infinita sabedoria. Isso não apenas nos dá um senso de propósito, mas também uma profunda conexão com o plano eterno de Deus, no qual cada um de nós tem um papel a desempenhar. A narrativa da pré-existência de Jesus, então, não é apenas uma questão teológica abstrata. É a base sobre a qual se constrói toda a história da salvação. Compreender que Jesus estava com Deus antes da criação nos oferece uma nova perspectiva sobre sua divindade e seu sacrifício. Ele não veio ao mundo como uma solução improvisada para o problema do pecado. Ele veio como parte de um plano eterno, um plano que sempre esteve em movimento, desde antes do início dos tempos, e que culminará na restauração completa da criação. É esse plano que nos envolve, nos chama e nos dá esperança, assegurando que, assim como Jesus compartilhou da glória do Pai desde a eternidade, nós também somos chamados a participar dessa glória. A oração de Jesus em João 17 é um dos momentos mais profundos e reveladores das Escrituras, oferecendo uma janela única para a relação entre Jesus e Deus Pai. Nesse capítulo, Jesus, consciente de que sua hora havia chegado, eleva os olhos ao céu e fala com uma intimidade e uma profundidade que só podem ser compreendidas à luz de sua eterna comunhão com o Pai. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. João 17:1. Essas palavras ecoam não apenas o início de sua missão, mas também a glória que ele partilhava com o Pai antes que o mundo existisse. Jesus não está apenas orando por si mesmo. Ele está orando pelo cumprimento do plano divino, um plano que começou antes da criação e que agora alcança seu clímax na redenção da humanidade. O que torna essa oração tão poderosa é a maneira como ela transcende o tempo e o espaço. Jesus ora para que aqueles que o Pai lhe deu possam ser um, assim como ele e o Pai são um. Ele pede que a glória que ele teve desde a eternidade seja compartilhada com seus discípulos e, por extensão, com todos os que viriam a crer nele ao longo dos séculos. Essa unidade que Jesus deseja entre seus seguidores reflete a perfeita unidade que ele tem com o Pai, a mesma unidade que existia antes da criação do mundo e que é o fundamento do plano de salvação. Portanto, a oração não é apenas uma intercessão pelos discípulos, mas uma revelação do desejo divino de que todos os crentes sejam trazidos para essa comunhão eterna. Ao orar,
Jesus também revela o propósito último de sua missão: a glorificação de Deus por meio da salvação da humanidade. Durante toda a sua vida, ele glorificou o Pai através de suas obras, ensinamentos e, finalmente, através de sua obediência até a morte. Em João 17, 4 e 5, ele declara: Eu te glorifique, na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glorificação, que culmina na cruz e na ressurreição, é o ponto culminante do plano divino que foi estabelecido desde antes da criação. O sacrifício de Jesus, então, não é apenas um evento isolado, mas a consumação de um plano eterno, uma expressão da glória de Deus manifestada na redenção do mundo. Conectando-se com os tópicos anteriores, a oração de Jesus em João 17 destaca a continuidade do plano divino que começou na eternidade, passou pela criação e se concretizou na redenção. Assim como a existência de Jesus antes da criação reflete a eternidade de Deus, sua oração revela o desejo de que essa eternidade seja compartilhada com todos os crentes. A oração de Jesus é um chamado para que a humanidade participe dessa glória, dessa comunhão eterna, e reconheça que o plano de Deus, desde o início, sempre foi unir todos os que nele creem em um só corpo, refletindo a unidade perfeita do Pai e do Filho. É essa promessa de unidade e glória que mantém os crentes firmes na fé, sabendo que assim como Jesus foi glorificado, eles também serão glorificados na presença do Pai. A identidade dos filhos de Deus e dos Nefilins é um dos temas mais enigmáticos e debatidos nas Escrituras, especialmente em Gênesis 6, 1 a 4. Esse trecho descreve uma era pré-diluviana, em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas, gerando uma prole que viria a ser conhecida como os Nefilins, uma raça de gigantes e homens poderosos que eram da antiguidade, homens de renome. A identidade desses filhos de Deus tem sido interpretada de diversas formas ao longo dos séculos. Algumas tradições veem esses seres como anjos caídos que, em rebelião contra Deus, deixaram sua morada celestial e se uniram às mulheres humanas. Outras interpretações sugerem que os filhos de Deus eram governantes humanos poderosos que reivindicavam divindade ou descendentes piedosos da linhagem de Sete, que se misturaram com as descendentes ímpias de Caim. Seja qual for a interpretação, o que fica claro é que essa união resultou em algo fora do comum: a existência dos Nefilins, seres de grande estatura e força. A possibilidade de que esses filhos de Deus fossem anjos caídos é reforçada por outras passagens bíblicas, como em Judas 6 e 2 Pedro 2, 4, que mencionam anjos que não guardaram seu próprio principado, mas deixaram a sua própria habitação. Esses textos sugerem que esses seres espirituais ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus, resultando em consequências catastróficas. A ideia de que seres celestiais pudessem se unir com humanos e gerar uma raça híbrida de gigantes não só desafia nossa compreensão moderna, mas também reflete a visão antiga de que o mundo espiritual e o mundo físico não são tão distintos como muitas vezes imaginamos. Esses eventos ocorridos nos dias de Noé são apresentados como um dos motivos que levaram Deus a purificar a terra com o dilúvio, uma decisão que aponta para a gravidade dessa transgressão e para o desejo divino de restaurar a ordem na criação. Esse episódio peculiar em Gênesis nos faz refletir sobre a natureza da rebelião contra Deus e as suas consequências. Assim como a rebelião de Lúcifer e os anjos caídos trouxe caos ao cosmos, a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens trouxe desordem ao mundo criado. Essa narrativa se conecta com os tópicos anteriores de nossa discussão ao destacar a contínua tensão entre a ordem divina e a rebelião que permeia a história da salvação. O plano de Deus para a humanidade, iniciado antes da criação, encontra-se em constante desafio por forças que buscam subverter seu propósito. No entanto, assim como a oração de Jesus em João 17 revela o desejo de Deus pela unidade e glorificação de seus filhos, o relato dos filhos de Deus e dos Nefilins revela a extensão da corrupção que o pecado pode trazer e a necessidade de uma intervenção divina para restaurar a harmonia entre o celestial e o terreno. Por fim, a história dos filhos de Deus e dos Nefilins serve como um lembrete da complexidade e do mistério que envolve a interação entre o divino e o humano.
Embora as Escrituras não forneçam uma explicação detalhada sobre a natureza desses seres, o impacto de suas ações é inegável e faz parte do grande drama da redenção que se desenrola ao longo da Bíblia. Assim como o sacrifício de Jesus foi necessário para redimir a humanidade e restaurar a relação com Deus, o relato dos Nefilins aponta para a profunda necessidade de intervenção divina em um mundo corrompido. Esse mistério nos leva a considerar a grandeza de Deus e a vastidão de seu plano, que desde a fundação do mundo inclui tanto a criação quanto a redenção de todos os que nele confiam. A rebelião dos anjos caídos é um dos episódios mais misteriosos e sombrios da narrativa bíblica, revelando uma guerra espiritual que transcende o mundo físico e ecoa pela eternidade. Essa rebelião, liderada por Lúcifer, o anjo mais glorioso, marca o início de um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Lúcifer, movido por orgulho e desejo de ser como Deus, arrastou consigo 1/3 dos anjos, que se tornaram conhecidos como anjos caídos. Esse ato de desobediência e traição não foi apenas uma rebelião contra a autoridade divina, mas uma tentativa de subverter o plano de Deus para a criação. Em Apocalipse 12, 7-9, lemos sobre a batalha no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer, e seus seguidores, resultando na expulsão destes do céu. Desde então, esses anjos caídos têm atuado na terra, buscando corromper a criação e afastar a humanidade de seu Criador. A guerra espiritual desencadeada por essa rebelião é uma realidade contínua, onde os anjos caídos, agora conhecidos como demônios, operam nos bastidores, tentando destruir a obra de Deus. Essa guerra se manifesta de várias maneiras, incluindo a tentação de Adão e Eva no Éden, a corrupção da humanidade antes do dilúvio e a constante oposição ao povo de Deus ao longo da história. A presença dos Nefilins, mencionados em Gênesis 6, pode ser vista como uma extensão dessa rebelião. Esses gigantes, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, simbolizam a tentativa dos anjos caídos de corromper a linhagem humana e frustrar o plano de redenção que Deus estava traçando. O surgimento dos Nefilins representa uma transgressão das fronteiras entre o divino e o humano, e é um lembrete das consequências devastadoras da rebelião contra Deus. Conectando-se para os tópicos anteriores, vemos que a guerra espiritual é parte integrante da narrativa bíblica, refletindo a luta contínua entre a luz e as trevas, entre o propósito eterno de Deus e as forças que tentam desviá-lo. A oração de Jesus em João 17, onde ele clama pela unidade dos crentes e pela proteção contra o maligno, é um reflexo direto dessa guerra espiritual. Jesus sabia que, enquanto seus seguidores estivessem no mundo, eles estariam sujeitos às influências dessas forças malignas, e orou para que fossem guardados e fortalecidos. Essa oração não é apenas um pedido de proteção, mas uma declaração de vitória, pois Jesus, através de sua morte e ressurreição, desfez as obras do diabo e assegurou a derrota final de Satanás e seus anjos caídos. Por fim, a rebelião dos anjos caídos e a consequente guerra espiritual nos ensinam sobre a seriedade do conflito espiritual em que todos estamos envolvidos. Não se trata apenas de uma batalha metafórica, mas de uma realidade que afeta cada aspecto de nossa existência. Assim como os anjos caídos tentaram corromper o plano de Deus através dos Nefilins, eles continuam a buscar maneiras de impedir o avanço do reino de Deus na terra. No entanto, a vitória de Cristo é a garantia de que, apesar das batalhas que ainda enfrentamos, a guerra já foi vencida. E como parte do corpo de Cristo, somos chamados a participar dessa vitória, não com nossas próprias forças, mas confiando na graça e no poder de Deus, que nos protege e nos capacita a resistir às forças do mal. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. O conceito de predestinação e o plano divino para os crentes
são temas profundos que revelam a soberania e o amor de Deus em sua plenitude. A predestinação, conforme descrita em passagens como Efésios 1, 4 e 5, afirma que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que seriam chamados para fazer parte de sua família, sendo adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esse ato não foi baseado em méritos humanos, mas no propósito eterno de Deus, que em sua infinita sabedoria e graça, decidiu redimir e santificar um povo para si mesmo. Esse plano divino reflete não apenas a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas também seu desejo de estabelecer um relacionamento íntimo e eterno com seus escolhidos, garantindo-lhes um destino glorioso na eternidade. A predestinação, no entanto, não deve ser vista como um destino rígido e impessoal, mas como parte de um plano amoroso e intencional de Deus. Desde antes da criação, Deus já havia traçado o curso da história, determinando que aqueles que nele confiassem seriam conformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Esse processo de conformidade começa com a regeneração, quando uma pessoa nasce de novo através do Espírito Santo e continua ao longo da vida do crente, enquanto ele é moldado e transformado à semelhança de Cristo. A predestinação, portanto, está intrinsecamente ligada à santificação e ao crescimento espiritual, indicando que Deus não apenas nos escolheu, mas também nos capacita a viver de acordo com seu propósito, preparando-nos para a glória futura. Esse plano divino também está conectado à guerra espiritual mencionada anteriormente. Assim como Deus predestinou os crentes para a salvação, Satanás e seus anjos caídos buscam constantemente frustrar esse plano, tentando desviar os crentes do caminho da fé. No entanto, a predestinação oferece uma segurança inabalável, pois aqueles que Deus chamou, Ele também justificou e glorificará. Romanos 8:30. Isso significa que, apesar das provações e das batalhas espirituais que enfrentamos, o propósito de Deus para nossas vidas é certo e imutável. A vitória final já foi assegurada por meio de Jesus Cristo, que derrotou o poder do pecado e da morte, garantindo que os crentes alcançassem o destino que Deus havia planejado para eles desde a eternidade. Concluindo, o conceito de predestinação nos leva a uma compreensão mais profunda do amor e da soberania de Deus. Ele nos lembra que nossa salvação não é obra do acaso, mas parte de um plano eterno cuidadosamente elaborado por um Deus que nos conhece e nos ama profundamente. Esse plano não apenas nos garante um futuro glorioso, mas também nos chama a viver de acordo com a nossa identidade em Cristo, resistindo às forças do mal e perseverando na fé. Ao refletirmos sobre a predestinação, somos convidados a confiar na soberania de Deus, sabendo que, apesar das lutas e desafios, estamos seguros em suas mãos, e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. O propósito e a visão de Deus para os crentes são temas que revelam o profundo e intencional plano do Criador para cada vida individual, dentro do grande panorama da redenção. Desde o início dos tempos, Deus tinha um plano não apenas para a criação do universo, mas também para cada ser humano que viria a existir. Em Efésios 2:10, Paulo nos lembra que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que antes mesmo de nascermos, Deus já havia planejado um caminho para nós, a jornada de uma vida cheia de significado, alinhada com a sua vontade, e que traria glória ao seu nome. Esse propósito não é genérico, mas específico para cada crente, refletindo a singularidade de nossa criação e a diversidade dos dons que Deus nos deu para usar em seu serviço. O propósito de Deus para os crentes está intrinsecamente ligado à visão que Ele tem para o seu reino. Cada crente é chamado a desempenhar um papel específico dentro do corpo de Cristo, contribuindo para o avanço do reino de Deus na terra. Essa visão é grandiosa, abrangendo tanto a transformação pessoal quanto a expansão do Evangelho para alcançar todas as nações. No entanto, não se trata apenas de cumprir uma missão, mas de viver uma vida que reflita o caráter de Cristo em cada aspecto, nas relações, no trabalho, no ministério e na vida cotidiana. Em Romanos 8, 29, somos informados de que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, o que implica que o propósito final de Deus para nós é que sejamos moldados à semelhança de Cristo, vivendo vidas que espelhem sua santidade, compaixão e amor. Essa visão de Deus para os crentes também envolve a realização das boas obras que Ele preparou para nós.
Não se trata apenas de ações isoladas, mas de um estilo de vida caracterizado pela justiça, misericórdia e humildade diante de Deus. Miqueias 6, 8. Cada decisão, cada ato de bondade e cada palavra de verdade que proferimos faz parte desse grande propósito de refletir a luz de Cristo em um mundo muitas vezes envolto em trevas. A visão de Deus não é apenas sobre o futuro distante, mas sobre o presente, sobre como vivemos nossas vidas hoje, conscientes de que estamos participando de algo muito maior do que nós mesmos. Assim como os crentes são predestinados para a salvação, eles também são chamados a cumprir o propósito específico que Deus designou para cada um, sendo instrumentos de sua graça e agentes de transformação no mundo. Conectando-se com os tópicos anteriores, entendemos que o propósito e a visão de Deus para os crentes não são ideias isoladas, mas parte de um plano maior que envolve a predestinação, a guerra espiritual e a redenção através de Cristo. Deus, em sua sabedoria, não apenas nos escolheu antes da fundação do mundo, mas também nos deu uma missão a cumprir, um propósito que se desdobra conforme vivemos em obediência e fidelidade. Ao abraçarmos essa visão divina, somos chamados a viver com propósito e intenção, sabendo que nossas vidas têm um significado eterno e que cada dia é uma oportunidade para glorificar a Deus e avançar seu reino. Assim, a visão de Deus para os crentes é tanto um chamado à ação quanto uma promessa de que, em Cristo, nossas vidas têm valor e impacto duradouros no plano redentor de Deus. O reino de Deus, preparado desde a eternidade, é uma realidade que transcende o tempo e o espaço, revelando o plano soberano de Deus para redimir e restaurar sua criação. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido um propósito eterno: criar um reino onde ele reinaria com justiça, paz e amor, e onde os crentes, redimidos por Cristo, viveriam em perfeita comunhão com ele. Em Mateus 25, 34, Jesus declara: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta passagem reflete a natureza intencional e pré-ordenada do reino de Deus. Um reino que não é uma reação ao pecado, mas uma parte integral do plano divino desde a eternidade. A preparação desse reino não foi uma resposta improvisada às falhas humanas, mas uma manifestação do amor e da sabedoria de Deus, que em sua onisciência sabia que a redenção seria necessária. O reino de Deus foi planejado como o destino final daqueles que, ao longo dos tempos, seriam chamados para fazer parte de sua família através de Jesus Cristo. Esse reino é, portanto, o culminar de todo o propósito divino, onde os crentes, predestinados para a glória, encontrarão a plenitude de suas vidas em uma eterna comunhão com Deus. A criação do mundo, a história da salvação e a redenção através de Cristo são etapas desse grande plano que culmina no estabelecimento de um reino eterno, onde o pecado, a morte e a dor não mais existirão. O reino de Deus é também uma realidade presente que se desdobra na história através da vida dos crentes, que são chamados a viver de acordo com os valores desse reino, antecipando a sua manifestação plena. Jesus, ao iniciar seu ministério, proclamou que o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15, indicando que, com sua vinda, o reino já estava começando a se manifestar na terra. Os crentes, ao viverem em conformidade com a vontade de Deus, participam na expansão desse reino, espalhando a mensagem do Evangelho e vivendo como cidadãos de um reino que, embora ainda não plenamente realizado, já está presente entre nós. Assim, a vida cristã é vivida na tensão entre o já e o ainda não, onde experimentamos as bênçãos do reino de Deus enquanto aguardamos sua consumação final. Conectando-se para os tópicos anteriores, vemos que o reino de Deus, preparado desde a eternidade, é o destino final para o qual todos os propósitos e planos de Deus convergem. Desde a predestinação dos crentes até a visão de uma vida vivida em conformidade com Cristo, tudo aponta para este reino, onde Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. A compreensão de que este reino foi preparado desde a fundação do mundo nos dá uma perspectiva eterna sobre nossa fé e nossas vidas, lembrando-nos que somos parte de algo muito maior do que nossa existência terrena. Vivemos na expectativa desse reino, sabendo que, em Cristo, nossa entrada nele está garantida e que o plano divino, concebido na eternidade, será plenamente realizado quando Deus finalmente estabelecer seu reino em toda a sua glória e majestade.
E então, o que você achou? A profundidade desses mistérios bíblicos e a maneira como eles se conectam à nossa existência é algo realmente surpreendente, não é? Mas isso é só o começo. Se a jornada até aqui despertou sua curiosidade, imagina o que mais podemos descobrir juntos nos próximos vídeos? Já parou para pensar em como esses temas que exploramos hoje se desdobram ao longo da história da humanidade? Ou como eles impactam diretamente a sua vida hoje? No próximo vídeo, vamos explorar ainda mais fundo o papel de figuras bíblicas essenciais e como elas moldaram o curso da história antes mesmo de o mundo existir. Você não vai querer perder essa continuação, eu garanto. E claro, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de cada novo episódio dessa série. E mais uma coisa, dê uma olhada na nossa playlist sobre os mistérios bíblicos e o plano de Deus para a humanidade. Cada vídeo é uma peça desse quebra-cabeça fascinante que estamos montando juntos. Até o próximo vídeo, e lembre-se, quanto mais você se aprofunda, mais você descobre sobre o incrível plano que Deus preparou desde a eternidade. Até lá!